Olá, boa noite para você. Vamos começar a semana aí muito bem informado. Obrigado pelo seu carinho mais uma vez, pela sua audiência. Você confere comigo agora os destaques de hoje. Você já ouviu falar em hipersensibilidade dentinária? 7 a cada 10 pessoas em todo o mundo têm ou vão ter a doença em alguma fase da vida. Estudantes da UFO que recebem bolsas de assistência precisam fazer a declaração de atividades para receber o auxílio no período de férias. Em função do desastre em Mariana, é criada uma nova legislação que torna mais rigorosa a licença para empreendimentos do setor de mineração. Vamos falar de cultura. Peça teatral convida espectador a refletir sobre homofobia. Tem muito mais? O TV Notícias começa agora. Você já ouviu falar em hipersensibilidade dentinária? É uma doença muito comum. Segundo especialistas, 7 a cada 10 pessoas em todo o mundo têm ou vão ter a doença em alguma fase da vida. Os sintomas começaram há mais ou menos 10 anos. Williams conta que não podia comer ou tomar nada gelado ou quente, que a dor era imensa. Era uma dor assim, insuportável, principalmente quando eu alimentava frutas ácidas. Quando eu tomava água gelada, ou qualquer líquido gelado ou quente, eu sentia a sensibilidade. Doía muito. Williams tem a chamada hipersensibilidade dentinária, na dentina, esta parte superior sensível do dente, que nem sempre está visível a olho nu e que fica abaixo do esmalte e antes da gengiva. Só que o caso dele é o estágio mais avançado da doença, caracterizada por esta lesão chamada cervical não cariosa. A foto de outro paciente mostra como fica o dente. O professor da Faculdade de Odontologia da UFO explica que hipersensibilidade dentinária é uma patologia não vinculada a micro-organismos, e sim ao estilo de vida do paciente. Segundo o docente, que pesquisa sobre a doença há quase 10 anos, 7 a cada 10 pessoas já possuem ou vão desenvolver a patologia. Essa doença bucal mais incidente da nossa geração. Tem mais pessoas com recessão gengival, é quando a gengiva ela afasta da coroa do dente, expondo um pouco de raiz. Tem mais pessoas com esse quadro do que pessoas com inflamação gengival. Tem mais pessoas na sociedade com lesões não cariosas do que com lesões cariosas. Então, o nosso grupo, que foi fundado há 10 anos atrás, ele vem com o objetivo de mostrar para a sociedade, a partir de pesquisas clínicas, pesquisas laboratoriais, projetos de extensão, de que essa doença ela é crescente, ela é silenciosa e ela ataca um grupo grande de pessoas. A doença é foco de estudos do Grupo de Pesquisa e Extensão LCNC, Lesões Cervicais Não Cariosas e Hipersensibilidade Dentinária, da Faculdade de Odontologia da UFO. O grupo, cadastrado no Ministério da Educação e coordenado pelo professor Paulo, conta hoje com 23 membros, entre estudantes de graduação, mestrandos, doutorandos e docentes. Eles desenvolvem diversas pesquisas na área e também atendimentos aos pacientes. O docente e outros 90 pesquisadores nacionais e internacionais produziram este livro, que foi publicado nos Estados Unidos, Alemanha e no Brasil. Segundo o professor, algumas pessoas estão mais propensas a desenvolver a doença. O pós-ortodôntico, alguns movimentos ortodônticos modificam essa estrutura óssea, colocando o paciente na linha do desenvolvimento dessa doença. E de repente ele vai sentir isso no futuro, ele vai fazer um clareamento dental, vai ter uma sensibilidade, e isso pode estar vinculado ao estágio inicial da doença. O atleta amador e profissional que se alimenta de uma nutrição muito ácida, né, suplementa e complementa com subsídios ácidos e associa isso com a escovação, o apertamento dental que vem do paciente estressado, ansioso. Além disso, ele conta que o protocolo criado aqui na UFO sobre a dessensibilização é utilizado no mundo todo. E parte da pesquisa do Guilherme tem como foco estudar um pouco disso. Produtos que ajudam a bloquear a dor causada pela hipersensibilidade dentinária e que são uma alternativa no tratamento da doença. Guilherme explica que o uso de produtos para ajudar a amenizar a sensibilidade precisa ser supervisionado por dentistas. O objetivo do meu trabalho é nós conseguirmos melhorar o protocolo de tratamento desse paciente que tem dor. Para quê? Para ele se sentir mais confortável em uma vida social, certo? O objetivo dele basicamente é avaliar diferentes produtos, certo? Que têm diferentes mecanismos de ação e diferentes protocolos de aplicação desse produto. Para nós descobrirmos o quê? Se
qual protocolo vai ter uma redução no tempo de aplicação e uma maior longevidade para o paciente. Ou seja, esse paciente ele vai ficar 6 meses, 1 ano, 2 anos com conforto, sem sentir essa dor, podendo tomar uma água gelada, podendo chupar um picolé, chupar um sorvete, estar em um ambiente gelado, certo? Que normalmente o paciente que tem a hipersensibilidade dentinária, ele não suporta tais variações de temperatura. O tratamento para a hipersensibilidade dentinária é multidisciplinar e as mudanças de hábitos de vida do paciente também são fundamentais, não só para o controle, mas para a prevenção. O tratamento, ele envolve áreas além da odontologia. Ele envolve psicologia, ele envolve nutrição, ele envolve medicina gástrica. Ele envolve também medicina, odontologia do esporte, uma medicina vinculada à área esportiva. Nós temos que trabalhar o todo. E como nós vimos aí, o ideal é sempre procurar um profissional especializado para evitar problemas maiores lá na frente. Comecinho de semana e é bom a gente saber como vai ficar o clima nos próximos dias. Pode chover em boa parte da região. A previsão completa para Uberlândia e outras cidades mineiras você vê agora no mapa. Em Uberlândia, muito sol e calor, mesmo com a possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. Mínima de 21 e máxima de 29 graus. Em Patos de Minas, a terça vai ser quente. A temperatura varia entre 21 e 26 graus. Deve chover à tarde e à noite. Muito calor em Ituiutaba. Os termômetros devem marcar 23 graus logo cedo e chegar a 32 à tarde. Tem previsão de chuva ao longo do dia. Em Monte Carmelo, a temperatura varia entre 21 e 27 graus. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. E em Araguari, a terça-feira vai registrar mínima de 20 graus e máxima de 29. Pode chover a qualquer hora do dia. O xadrez é uma das modalidades com maior número de competições no mundo. Você vai conhecer um projeto que envolve educação e diversão. Ele vem sendo desenvolvido em uma escola pública na capital Belo Horizonte e pode servir também de exemplo para nós aqui do interior. O xadrez é uma grande paixão do Paulo Roberto. Aprendeu com o pai e agora carrega o sonho de ensinar a arte para as crianças. E olha que colocar em prática todo o plano não foi fácil. Para driblar a falta de estrutura, resolveu ele mesmo desenvolver os tabuleiros e as peças do jogo a partir de materiais recicláveis. Que aquilo que está estragado pode ser consertado, que aquilo que está... que vai ser jogado fora no lixo, pode ter uma utilidade. O resultado não poderia ser melhor. A euforia foi tão grande que no fim do mês, os alunos vão se enfrentar em um campeonato de xadrez na escola. Eu acho que o xadrez ele ajuda mais a desenvolver até o psicológico. Tem vezes quando a gente está estressado e tem aquele jogo de tabuleiro, chama alguém para jogar, aí fica bem calmo. Ao contrário do que muitos pensam, o xadrez é um esporte. Em 2001, o enxadrismo foi reconhecido pelo Comitê Olímpico Internacional. A forma atual do jogo surgiu no sudoeste da Europa na segunda metade do século XV, durante o Renascimento, depois de ter evoluído de antigas origens persas e indianas. O jogo é puramente estratégia e tática. O elemento sorte conta pouco. Para a partida, é necessário um tabuleiro de casas claras e escuras. No início, cada enxadrista controla 16 peças. 8 peões, 2 cavalos, 2 bispos, 2 torres, um rei e uma dama, que também pode ser chamada de rainha. Cada uma possui um movimento característico. Quando uma peça pode ser movida para uma casa em que está localizada uma peça adversária, essa última pode ser capturada. Assim, a peça a ser jogada move-se para a casa da peça oponente, que é então retirada do tabuleiro. O rei é o único que nunca pode ser capturado, já que a partida termina quando ocorre o checkmate, ou seja, a iminência da captura do rei. Agora eu resolvi me aventurar a aprender esse esporte que, olha, me parece que não é tão fácil assim não, né, Paulo Roberto? Por onde que eu começo? Bom, primeiro passo é aprender como que as peças se movimentam. O peão, que é a parte da infantaria, a parte do exército que vem a pé, como eles estão descansados nessa primeira vez, ele pode andar 1 ou 2 casas. O bispo, ele anda em diagonal. O cavalo é a única peça que salta.
então ele pode pular por cima das outras. O cavalo, ele faz um formato em um L. Ele anda 1, 2 e depois para a esquerda ou para a direita, fazendo um ângulo de 90 graus. O cheque é ameaçar o rei. O cheque-mate é quando o rei não tem como fugir, nem como colocar uma peça na frente, nem como capturar a peça que está atacando. Então, depois dessas explicações, vamos jogar uma partida? Vamos lá posicionar as peças no início? O que a gente fez aqui? Bom, essa é chamada abertura Rui Lopes, é a abertura mais jogada no mundo. Agora eu me despeço e vou tentando aprender aqui o restante do jogo. Conhecimento levado de uma forma bem diferente para os alunos das escolas públicas do nosso estado e é claro que sirva realmente de exemplo para todos nós. Depois do intervalo, em função do desastre em Mariana, é criada uma nova legislação que torna mais rigorosa a licença para empreendimentos do setor de mineração. E ainda, UFO tem agora portais específicos na internet para atender os campi da universidade. Eu faço um rápido intervalo e volto já. A partir de agora, a comunidade universitária e todos que quiserem saber mais sobre a universidade podem acessar o conteúdo da UFO na internet em mais de um site. Cada campus tem um endereço. Gislene Rodrigues conta mais sobre essa novidade. Olá, Flávia, a todos que assistem o TVU Notícias. É isso mesmo. A partir de agora, a Universidade Federal de Berlândia conta com novos endereços na web. Para ter mais informações, eu converso com Alberto Dumont, ele é analista de tecnologia da informação. Alberto, conta pra gente quando que surgiu a ideia dessa mudança. A ideia da mudança dos sites dos campi da UFO surgiu há mais ou menos 2 meses, por uma demanda principalmente dos assessores dos campi fora de sede. Existia uma demanda daquela comunidade acessar um endereço onde pudesse encontrar todas as informações do campus. Então agora cada campi fora de sede tem seu endereço, como que funciona? Sim, cada campi tem um endereço, não só os fora de sede, os campi de Uberlândia também tem. O endereço consiste do nome do campus.uf.br. Por exemplo, patosdeminas.uf.br. Então ali a comunidade vai encontrar os cursos oferecidos, a relação de docentes, as notícias, eventos, comunicados. A ideia é facilitar o acesso às informações de cada local? Exatamente, Gislene. Muitos usuários acham difícil localizar no site da UFO aquelas informações que eles estão procurando. Então, segmentando para cada campus, acaba ficando mais fácil para divulgar algum evento, alguma notícia específica, e aquela comunidade que mora na região, na cidade, no entorno, vai conseguir localizar mais facilmente a informação que procura. Ok, muito obrigada pelas informações. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene, pelas informações. 2 anos depois do desastre com a barragem de Fundão, a cidade de Mariana, na região central do estado, aprova um novo Código Ambiental. A legislação torna mais rigorosa a licença para empreendimentos do setor de mineração e cria também novos instrumentos de fiscalização das atividades existentes. Mariana conta hoje com um novo Código Ambiental. A nova lei foi lançada durante o seminário Meio Ambiente e Mineração, promovido pela Associação dos Municípios Mineradores de Minas Gerais, a AMIG, e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB. O secretário de Meio Ambiente destacou que o código é uma resposta do governo municipal aos moradores de Mariana, impactados com o rompimento da barragem de Fundão. Esse código está nos trazendo ferramentas importantíssimas para a fiscalização do meio ambiente como um todo. Entre as novidades do novo Código Ambiental aqui de Mariana está a liberação de licenças, uma maior fiscalização por parte do município e também a criação da Guarda Ambiental. Uma das novidades é que está, após um acordo firmado com a Supram, com um termo de compromisso que nós fizemos, a assinatura, é que o licenciamento ambiental até classe 4 hoje passa a ser do município. Juntamente,
a instituição de taxas, cobranças de fiscalização, multas, que vai nos dar maior poder para fiscalizar as questões. E um ponto muito importante também no Código é a criação da Guarda Ambiental, que vai estar nos auxiliando, através da Secretaria de Meio Ambiente, na fiscalização e no controle das práticas aí contra o meio ambiente. O prefeito de Mariana destacou a importância da nova lei, uma vez que agora o município vai ter mais mecanismos de controle. Olha, o Código é sem dúvida algum marco na administração. Nós tínhamos leis esparsas, leis antigas, que não contemplavam a necessidade do município no momento atual. O empreendimento vem para cá, mas o que você vai fazer a mais em favor do município, já que você vai ter uma riqueza a partir desse momento no município de Mariana? Então a gente percebe que vem no momento oportuno, no momento importante, e que vai nos dar agora os mecanismos legais para que a gente possa fiscalizar e atuar de uma forma que não prejudique o nosso meio ambiente e que, se houver algum dano, a reparação e a compensação possa beneficiar toda a população. E depois do intervalo, estudantes da UFO que recebem bolsas de assistência precisam fazer a declaração de atividades para receber o auxílio no período de férias. E mais, vamos falar de cultura. Peça teatral convida espectador a refletir sobre homofobia. O TV Notícias volta em instantes. Até já. Os estudantes da UFO que recebem bolsas de assistência precisam fazer a declaração de atividades para receber o auxílio no período de férias. A repórter Gislene Rodrigues traz mais informações. Olá, Flávio, é isso mesmo. Os estudantes têm o prazo do dia 7 de dezembro para entregar a declaração. Para saber mais detalhes, eu converso com Noriel Viana, ele é pró-reitor substituto da Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFO. Noriel, conta pra gente o porquê dessa declaração para os estudantes que recebem bolsas de assistência. Olá, tudo bem? Essa declaração ela já está prevista na Resolução 3 de 2013, né, que regulamenta a política de assistência estudantil na universidade, e em mais específica, né, as bolsas de alimentação, moradia e transporte. Nos meses de férias, como as bolsas têm o objetivo de contribuir para a permanência do aluno, né, para que os alunos possam vir para a universidade, as bolsas de alimentação, né, nos campi onde ela é paga de forma em dinheiro, em pecúnia, né, e também a de transporte urbano, os alunos, então, para que permaneçam recebendo essas bolsas, eles têm que entregar as declarações de atividade acadêmica, né, na PROAI dos camping, né, de todos os campings, seja Uberlândia, Patos de Minas, Monte Carmelo e Ituiutaba. Essa declaração deve ser feita junto com o professor orientador das atividades? Isso. Essa declaração tem que estar assinada pelo professor, né, e descrevendo qual é a atividade acadêmica que ele vai realizar no período de férias. Só para reforçar o prazo final e o local que os alunos devem enviar, ou endereço. Bom, então o prazo final é até o dia 7 de dezembro, né, que é 15 dias antes do final do semestre acadêmico. E a entrega em todas as unidades da PROAI dos camping, né? Então, tanto Uberlândia, né, quanto nas outras cidades. Muito obrigada pelas informações, Noriel. É com você, Flávio. Obrigado, Gislene. E agora nós vamos falar de cultura. No dia 27 deste mês vai acontecer o espetáculo de teatro Pulse, nome da boate gay na Flórida, onde aconteceu um massacre em junho de 2016. 50 jovens foram assassinados. A peça propõe uma reflexão sobre a homofobia. Quem fala mais com a gente sobre essa produção é Rafael Lohan, diretor e escritor da peça, também professor aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Rafael, muito obrigado pela presença. Obrigado, o prazer é meu. O tema é um tema que de fato merece uma atenção especial da gente, não só em função do que aconteceu, em função do massacre, mas nos dias de hoje também a gente pode relacionar com o nosso momento, não é mesmo, com certeza. Eu acho que, de certo modo, nós vivemos um momento propício assim, para os debates acerca da sexualidade e das identidades de gênero, né? E, ao mesmo tempo, acho que, em contraste com isso, também um avanço muito grande de um número de violência, inclusive na nossa região. Esse foi um dos motivos que mobilizaram a produção desse trabalho, inclusive de violência, de homofobia e muitos outros crimes com a identidade de gênero e até mesmo a violência
diretamente com os estudantes que pensam e falam sobre isso, né? Nós temos vivenciado sobre isso ultimamente. E aí esse espetáculo foi montado dentro de uma disciplina no curso de teatro da UFO, da qual fui diretor, e é uma disciplina que tem uma perspectiva de trabalhar um teatro mais enviesado, numa perspectiva mais política, um teatro épico, e nós escolhemos a linguagem documentária. E aí, a partir disso, eu escrevi o texto e faz uma relação constante de uma ficção e também baseado na vida real das pessoas que foram assassinadas na Boate Pulse em 2016. Inclusive, foi um evento que tocou muito os brasileiros, porque nesse dia de festa, a boate celebrava uma noite latina. Então, cerca de 300 pessoas que estavam ali no espaço, a maioria era de origem hispânica. Logo, um crime que tem aí uma origem que é racial, sexual, cultural e étnica, né? Muito forte. E aí eu escrevi esse texto que relembra um pouco, numa base ficcional, as últimas 12 horas de algumas dessas vítimas, aproveitando para fazer uma ponte com esse massacre que acontece nos Estados Unidos, mas que tem uma relação direta também com a nossa região, e para refletir um pouco das causas de homofobia que nós enfrentamos diariamente. Né? Rafael, você já até respondeu parte do que eu vou te perguntar agora, mas eu acho que é interessante, porque o tema realmente ele é profundo. Como que os espectadores vão se identificar com a atuação dos atores, com o próprio texto que é dito ali naquele momento, as pessoas que vão participar? A gente pode ter pessoas diferentes na própria plateia para acompanhar essa discussão. O que é muito bom, né? Inclusive, nós recebemos um convite para apresentar o Rio de Janeiro na abertura da Mostra da Diversidade. Nós fomos tem quase um mês e, inclusive, esse foi um debate muito levantado a partir disso, porque era uma preocupação muito grande, desde a dramaturgia, como que nós falaríamos com as pessoas, no modo geral, né? Como que não ficaria um espetáculo panfletário falando sobre homossexuais para homossexuais, até porque o nosso público aumenta cada vez mais, porque a comunidade LGBT, que acompanha diretamente, quer que os seus amigos e parentes que pertencem a outra comunidade, que muitas vezes são foco de violência, seja ela psicológica ou mesmo física, assistam, né? Então, o espetáculo tem alguns recursos técnicos para isso, né? Ele dialoga um pouco com a linguagem do musical também, a partir de referências musicais que são populares, independente do vínculo LGBT com a cultura da comunidade LGBT, né? E eu acho que os recursos da dramaturgia e da atuação dos atores em si, os atores são muito jovens e eles são potencialmente as vítimas do que eles estão falando na ficção, né? Então, acho que essa identificação está para além do plano de um espetáculo que fala sobre a comunidade LGBT, mas de um espetáculo que está preocupado com a humanidade em si, né? Com os focos de violência que acontecem, independente dessa comunidade, apesar de assumi-la no discurso, né? Nós estamos falando diretamente desse tipo de violência, que não se parece a nenhum outro tipo de violência. Há uma comunidade específica e há uma necessidade por se pensar políticas e estratégias, tanto nas artes, quanto nas políticas públicas mesmo, né? De apoio a essa comunidade específica. Então ele assume esse lugar, mas ao mesmo tempo tem uma preocupação de falar de humanidade e falar de uma violência que acontece diariamente, todos, né? Independentemente de orientação sexual. Com certeza. Rafael, faça o convite para quem está em casa, reforce onde as pessoas podem adquirir o ingresso e também quando vai ser e o horário, por favor. Olha, que ótimo. O espetáculo acontece no dia 27. É importante lembrar que esse espetáculo ele é uma realização da Prefeitura Municipal de Uberlândia, através do projeto Boca de Cena, né? Acontece dia 27 de novembro, numa segunda-feira agora. E os ingressos podem ser adquiridos pela plataforma virtual no site boxt/pulse. Também nós temos uma banca de vendas aqui no saguão do Bloco 3Q, aqui da UFO, e segundas, terças e quintas, das 3 às 21 horas, ou também no dia do evento. O espetáculo acontece às 20 horas, no dia 27, você pode adquirir o ingresso a partir das 17 horas na bilheteria do teatro também. Que bom, então fica o convite a todos aí de casa. Professor, muito obrigado mais uma vez pela presença. Mais uma vez. Muito obrigado. TV Notícias desta segunda termina aqui. Boa noite para você e uma excelente semana. Fique agora com o Jornal Minas, segunda edição.